É isso aí, então, de volta ao programa Versátil com o professor Sérgio Henning, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E eu gostaria de agradecer os nossos anunciantes, os nossos patrocinadores e também toda aquela galera, aquele pessoal que está participando nas redes sociais, fazendo comentários em relação ao nosso programa. E das sugestões que nós tivemos nos últimos dias, por conta desse grandioso festival de dança que acontece em Joinville todos os anos, nós tivemos a honra de receber um ouvinte que nos pediu a presença do professor doutor, futuramente doutor, Marco Aurélio da Cruz Souza, que é o professor de dança, coordenador da FURB, da Unifeb e também do grupo de dança aqui da Prefeitura Municipal de Gaspar. Professor Marco, é uma satisfação tê-lo no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Professor, a gente começa o nosso programa falando sobre as diferenças que existem entre uma sociedade moderna, uma sociedade contemporânea, em todos os setores, em todas as áreas. E você é um estudioso, é uma pessoa hoje, uma autoridade no estado de Santa Catarina em relação à dança. Como que você vê esta evolução da dança do momento em que os seres humanos passam a participar efetivamente da dança como algo prazeroso? Bom, esse é um tópico bastante interessante de questionar e de se comentar sobre, porque quando a gente entra na questão do prazer, é difícil muito de mensurar. Acredito eu que desde a pré-história, quando os homens que lá viviam, habitavam aquele período, já tinham um determinado prazer, entretenimento, haja visto que ficava nas cavernas, que eles conseguiram acreditar que era dança. Que a gente acredita que dança é tudo que tem movimento. Nós podemos estar aqui no movimento e estar fazendo uma dança contemporânea, se a gente assim aceitar e assumir, como muita gente já faz. Então essa ideia de evolução, ela precisa ser analisada no sentido de dança teatral do Ocidente. Porque a dança, por exemplo, a dança que se faz no Oriente não tem nada a ver com a dança que se faz no Ocidente. A dança popular não tem uma relação com a dança teatral. Então a gente tem que deixar bem claro de que dança que nós estamos falando. De que período exatamente, que estilo de dança que nós estamos comentando. É justamente por isso que existem os vários momentos, inclusive quando a gente vê algumas peças de teatro onde a dança é envolvida, ela apresenta uma característica daquela época. Exatamente. Dentro dessa perspectiva. No teatro, por exemplo, ela tem uma característica muito grande que uma das maiores pesquisadoras, uma das maiores coreógrafas, se chama Pina Bausch, alemã, lá do século XX, do início da década de 20 também. Enquanto tinha um movimento modernista nos Estados Unidos, paralelamente tinha esse movimento expressionista na Alemanha. Então tinha estudiosos como Rudolf von Laban, Kurt Jooss e Pina Bausch, foi o que mais se destacou, que começou a pensar esse movimento realmente de forma assim grandiosa. E essa relação da dança e o teatro surgiu a partir dessas pesquisas desses coreógrafos que eu acabei de citar. E como é que foi para o Marco, enquanto criança, entrar no mundo da dança, numa sociedade conservadora, até então, porque nós podemos acreditar que, porque nós vivemos uma modernidade, mas existe um conservadorismo muito grande, tanto é que dança, há um tempo atrás, era coisa de menina. Como é que é o Marco, naquele momento, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, entrar nesse mundo da dança? Como é que é isso? Eu vejo que a dança, então vamos falar assim, mais direto assim, falando de dança teatral, a dança que vai para o palco, né? Essa dança até hoje ela é bastante preconceituosa, não pensa que após esses anos todos nós tendo o maior festival de dança do mundo no Brasil, nós temos a Escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil, que ainda não existe preconceito em torno disso. Existe até hoje, mas quando a gente ama, quando a gente acredita na causa, a gente vai por ela e deixa que os preconceitos, como realmente são preconceitos, as pessoas não conhecem muito, fiquem de lado. Comigo surgiu, eu era bastante novo, minha irmã era professora de dança, e num determinado espetáculo, uma das meninas, que era a Moema Biduski, filha do seu Dario, sim, ela dançava e também fazia modelo, ela gostava de ser modelo. Aí na última semana ela foi chamada para fazer um casting em São Paulo, então ficou aquele buraco. Eu que não dançava, porque era coisa de menino, mas sempre estava assistindo às aulas. Eu disse, não, então eu pego o lugar dela. Então nessa uma semana eu entrei no espetáculo para substituir a Moema
e dali em diante não parei mais, tanto fazendo aula como com pesquisa, porque só o fazer não me preenchia. Eu queria entender o que era esse fazer. Então foi onde essa relação muito forte minha de continuar estudando e linkar a teoria com a prática. E como que foi, assim, você acreditava que saindo de Gaspar, do centro da região do bairro 7 de Setembro, onde tu tinha a tua família, parte da tua família, você acreditava que a dança te levaria a conhecer o mundo? Na verdade, eu acho que naquele momento eu não pensava muito sobre isso. Mas quando tive que escolher a faculdade que eu iria cursar, no estado de Santa Catarina não tinha faculdade de dança. Continua não tendo, que é uma loucura. Estamos numa luta muito grande para tentar implantar isso por meio da UDESC ano que vem. Mas naquele momento não tinha, então o que eu fiz? Acabei optando pelo curso de Educação Física, que dentro do curso de Educação Física havia 1 ou 2 disciplinas de dança. Após dali, daí não parei mais. Daí eu tive que me mudar para fazer mesmo minha especialização em Florianópolis, depois me mudar para a Europa para fazer um mestrado e hoje doutorado. Porque no Brasil, fora da Bahia, não tem nenhum outro estado que tenha um mestrado em dança. Então, naquele momento eu pensei, poxa, se eu tiver que sair, largar toda a minha vida para morar na Bahia, eu optei em estudar na Europa, porque a facilidade de conhecimento de diferentes culturas seria muito mais rápido do que eu estar ali na Bahia, né? Que mesmo que viajar no Brasil é muito mais caro que a gente viajar lá para a Europa. É realmente uma coisa fascinante. No segundo bloco do nosso programa, nós vamos estar falando um pouquinho dessa diferença da dança contemporânea, da dança clássica, e nós vamos abordar a questão das danças populares, a famosa e mais conhecida dança de rua, que o pessoal está tanto comentando nesses últimos anos. Nós voltamos na sequência. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. É isso aí, então, de volta com o programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. Eu gostaria de mandar um abraço para o Nelson Gonçalves, um ouvinte assíduo do nosso programa, um internauta que fica lá ligadão toda segunda-feira esperando começar o programa Versátil. Aliás, ele curte todos os programas aqui da TV Gaspar, todas as nossas imagens e todas as notícias que são veiculadas. Eu continuo conversando com o professor Marco Aurélio, que é o professor de dança da Universidade Regional de Blumenau, da Unifeb de Brusque, e também coordenador do grupo de dança da Prefeitura Municipal de Gaspar, que inclusive participou aí no Festival de Dança de Joinville e ficou em segundo lugar com uma dança popular russa. Eu quero que tu diga para nós e para todos os nossos internautas como é construir passos de dança popular russa num grupo gasparense de 12 a 15 anos de idade. Pois, é um desafio bastante grande, você não tem dúvida disso. Primeiro, de conseguir com que essas meninas aceitem o desafio de, não vou dizer nem profissionalizar, porque a gente não está formando bailarinos profissionais, mas de se portar como profissionais. Porque elas têm aulas de segunda a sexta, a tarde toda, da 1h30 às 5 horas da tarde. Nós trabalhamos em 3 professores, que é eu, a professora Giovanna Rostert e o professor Stanley Carvalho, que se formou na Escola do Teatro Bolshoi e hoje trabalha aqui conosco. E ele veio para agregar principalmente essa parte mais técnica que o balé e que a dança popular russa exigem. Então, essa coreografia ele surgiu de um primeiro contato que eu tive no período de doutorado com uma acadêmica russa, que estava lá estudando também comigo em Lisboa, e da minha vivência, minha experiência pouca que eu tive na Escola do Teatro Bolshoi, ministrando danças populares para os alunos que lá vivem. Então, esse primeiro contato com a dança russa foi nesse sentido. Então eu trouxe a proposta, mostrei para as meninas, apresentei para a professora Giovanna Rostert e de primeiro momento foi assim encantador, todo mundo se encantou com a ideia e aí começamos a pesquisar muito, trabalhar muito, é uma dança dos lenços, que
que a ideia é com que os lenços vão se cruzando até formar uma toalha bordada à mão, que era um trabalho que as senhoras, é dançado só por mulheres, que as senhoras russas faziam, é como o bordado russo. E isso elas fazem tudo com os seus corpos e com os seus lenços, então é uma coreografia muito sensível. E as meninas fizeram isso de uma forma fascinante, porque conseguiu o segundo lugar. Aliás, tu estavas me falando no início do nosso programa, ser selecionado para o Balé Bolshoi já é um problema para o Festival de Dança, é muito complicado. Participar do evento e tirar um segundo lugar é um sonho para um professor. Ah, com certeza. É reconhecimento de trabalho, né? Esse é o segundo ano que nós participamos. Esse grupo aqui de Gaspar já existe há 4 anos. E nos 2 primeiros anos nós mandamos trabalhos e não foram selecionados. Eles foram selecionados para dançar nos palcos abertos, ou seja, no shopping, na Feira da Sapatilha, nos hospícios, nos hospitais, que o evento também proporciona isso, 2 anos consecutivos. No ano passado, pela primeira vez, o grupo foi selecionado para dançar na mostra competitiva, ou seja, no evento oficial mesmo. Então, elas dançaram uma dança colombiana, que eu tinha ido com os meus alunos da FURB para a Colômbia. Sobre isso que tu vai falar daqui a pouquinho. Que eu tive contato, então, também com esse estilo de dança na Colômbia, quando eu levei o pessoal de Blumenau. E elas dançaram lindamente também, porém não tiveram colocação. E esse ano, daí elas dançaram pela segunda vez. E os comentários dos jurados foi assim, é o que mais nos deixou bastante satisfeitos, que os jurados eram mesmos e colocaram que o crescimento das meninas foi algo indescritível em um ano. É isso que faz com que a arte de educar esteja presente na gente a partir do momento que entramos numa sala de aula, vamos fazer qualquer coisa com o afinco e com a responsabilidade, porque quando, de repente, você estava vendo aquelas crianças dançando, porque são 12 a 15 anos, são pré-adolescentes, são adolescentes, são jovens que estão dedicando parte do dia e parte da vida numa coisa na construção de uma coisa, e eu falo coisa porque é uma subjetividade muito grande de dançar. Apesar de ser maravilhoso, lindo, é muito subjetivo. Né? A sociologia nos permite fazer uma análise desta maneira, mas realmente é uma fantasia que vai se materializando em cada passo. E como que tu sente isso quando tu sentiu que este era o momento delas? A gente sempre tem que levar em consideração, quando vai criar uma coreografia, o nível técnico de cada grupo. E essa parece que fechou muito bem para elas, assim. E até que os comentários, que sempre no outro dia do festival nós temos uma reunião com os 5 jurados, que também são sumidades na área específica, e os comentários foram os melhores, tanto que eles colocaram uma, que é a Carmen Luz, da Universidade do Rio de Janeiro, que ela é doutora também, é filósofa, e trabalha com produção de vídeos de dança. Ela só escreveu assim, foi poesia para os olhos. Então, essa forma de poesia para os olhos que ela colocou nos tocou bastante intensa, porque realmente a dança é subjetiva. Para quem faz é objetivo. Agora, para quem recebe é muito subjetivo. E eu sempre procuro colocar para as meninas que a gente vai dançar porque nós amamos e porque a gente gosta, e nesse momento nós vamos fazer o nosso melhor, indiferente do resultado. Porque às vezes aquelas 5 pessoas que não acompanham o trabalho diariamente não conseguem perceber de onde nós partimos e onde nós chegamos. Então esse trabalho de consciência, de educação mesmo, que eu acho que é o que vale para essas meninas aqui de Gaspar. No terceiro bloco do nosso programa, nós vamos falar um pouquinho das viagens que o professor fez na América Latina e na Europa, e essa sensação de perceber a dança no velho continente e num continente que ainda se forma do ponto de vista populacional e do ponto de vista, inclusive, da culturalidade. Então nós voltamos na sequência com o nosso programa. Conexão Baterias e Som Automotivo, de segunda a sexta das 8 às 18 horas, sábados das 8 às 12 horas, em Gaspar. Fone 3018-2348. Colericia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho.
É isso aí, então, de volta o nosso programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. E eu quero deixar o meu agradecimento a todos os nossos internautas que estão curtindo a nossa página, a nossa fanpage, estão curtindo os nossos comentários, e a gente está percebendo que a galera está realmente abraçando o programa Versátil. Quero lembrar que logo nós teremos aqui um mestre de cozinha, um chefe de cozinha internacional, que já esteve em alguns cantos do mundo cozinhando, aprendendo a técnica da culinária, da gastronomia, e a gente tem mais algumas surpresas pela frente do programa. Eu continuo entrevistando o Marco Aurélio, que é o professor coordenador do grupo de dança da FURB. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho agora dessas viagens internacionais que o professor fez e essa influência que cada viagem que a gente faz, eu aprendi na vida, professor, porque a gente viaja também de vez em quando, e eu aprendi na vida uma coisa importantíssima. A única coisa que não te tiram são as viagens. Porque você guarda cada pedacinho que você foi, não precisa nem tirar foto, né? É seu momento. Como que foi conhecer o mundo a partir da dança e trazer um pedaço do mundo para dentro das tuas aulas? Bom, isso realmente concordo plenamente com esse pensamento de que as viagens é o que fica, e realmente eu tento mostrar isso para todos os meus alunos, incentivando eles a estudarem uma segunda língua, a se permitirem, uma vez pelo menos por ano, conhecer algo novo, sair da nossa zona de conforto, onde nós estamos ao redor dos pais, porque nós aprendemos muito e nós voltamos diferentes, isso não tenho dúvida. E esse voltar diferente é o que eu realmente acredito que seja aprendizagem. Quanto ao grupo da FURB, o grupo já existe, eu comecei nesse grupo como bailarino, ele está fazendo esse ano exatamente 20 anos de fundação. E nesse período nós dançamos em vários festivais no Brasil todo, obtendo sempre as primeiras colocações, é um trabalho diferenciado. E internacionalmente nós participamos de 3 festivais em 3 países. O primeiro foi quando eu ainda dançava, que foi na Argentina. É um espetáculo, né? A Argentina realmente é uma mágica, né? Essas rivalidades que tem no futebol, na dança a gente se abraça, não existe, porque todos queremos sempre incentivar mais o outro. Isso, aliás, eu até vou fazer uma paradinha aqui para falar uma coisa importante. A gente está vendo uma discussão bastante grande que está acontecendo no estado em relação à prefeitura de Bombinhas cobrar o pedágio das pessoas dos carros que vão para lá, em torno de R$20,53 por carro. E em alguns comentários que a gente fez por aí, algumas pessoas dizem que você tem que cobrar 50 dos argentinos. Né? E aí eu estava pensando, sociologicamente falando, não existe a rixa entre argentinos e brasileiros do ponto de vista humano. É a mídia que construiu isso. Né? É um futebol que aliena na maioria das vezes ao invés de libertar. E de repente tu vai na Argentina, tu é recebido com carinho por todos os argentinos. Né? E você vai aqui na praia, você vê os argentinos sendo recebidos com carinho pelos brasileiros. Né? Quer dizer, é uma coisa lamentável quando a gente percebe que aquilo que não existe está sendo construído para existir no futuro. Né? E às vezes as pessoas falam por ter escutado e eles nem acreditam no que estão falando, simplesmente falam por falar, né? E como é que foi lá na Argentina e como é que foi esse processo? Então, na Argentina, daí nós dançamos lá e nós tivemos 2 premiações, uma como o primeiro colocado na categoria e depois também como o melhor grupo do festival. Então, para nós chegamos lá para dançar, para ser feliz, não esperávamos que fôssemos tão bem colocados. Nós ficamos muito felizes, logicamente, né, em função do resultado. Uma coreografia alemã? Danças alemãs. O grupo da FURB só dança com danças populares alemãs. Porém, não danças folclóricas. São danças parafolclóricas, ou seja, que anda paralela. A gente se apropria dos movimentos originais e cria para o palco. É aquilo que eu estava te falando na primeira parte sobre a dança cênica, a dança que vai para o palco. É diferente daquela que é dançada, por exemplo, no Oktoberfest, que é uma dança folclórica. Aí depois, quando eu assumi o grupo em 2007, a coordenação, aí nós tivemos 2 outros desafios internacionais. Um na Colômbia, que nós ficamos 10 dias, na região dos Andes, que também foi um espetáculo. Que foi uma experiência fantástica, porque, primeiro, que é uma cultura totalmente diferente, muito longe da nossa. Então nós aprendemos nesse sentido. E outra, porque nós somos recebidos como se nós fôssemos as estrelas. Todo lugar que nós passávamos eram as pessoas tirando foto, coisas que normalmente aqui no Brasil não acontece tanto, porque eles acham que quem faz dança faz arte. Quando a gente vê a palavra arte, é mal vista. O aluno é arteiro, o aluno faz arte. Então lá isso nos tocou de forma assim, bastante forte. E o último foi em 2012, que nós dançamos na Bulgária. E lá na Bulgária nós tivemos também 4 prêmios, era um festival de danças folclóricas europeias só.
E nós representamos o Brasil na categoria de danças alemãs, que seria a dança europeia representativa. E lá nesses 4 prêmios a gente teve como melhor grupo da categoria, o melhor coreógrafo, que daí esse prêmio foi para mim. Satisfação. Muita satisfação, né? Mas também o trabalho só acontece porque os alunos abraçam. Se os alunos não abraçam, pode ser a pessoa mais genial que não vai acontecer. Então o pessoal acredita mesmo. Aí tivemos como destaque da modalidade, foi melhor coreógrafo, foi 2012, já nem lembro mais. Melhor coreógrafo, melhor grupo da modalidade, destaque e 3º lugar geral, porque era um festival de folclore, então tinha música, tinha instrumentos, tinha dança. Então o primeiro grupo ganhou um grupo da Rússia, que eram de cantores. 2º lugar foi um grupo da Estônia e em 3º lugar da geral de todo o festival ficamos nós com danças alemãs. Isso é fantástico porque, por exemplo, eu estive no Peru, na Bolívia, e eu estava no Peru, em Lima, e tinha uma bela noite, uma daquelas noites maravilhosas, porque tudo é maravilhoso na América Latina, né? E numa daquelas noites um grupo de dança passou caminhando. Foi um negócio para nós, como tu falou, para nós é um pouco diferente ver isso, né? Eles passaram caminhando perto dos restaurantes, dançando, e daqui a pouco as pessoas começaram a levantar das mesas e foram seguindo. E aí lá na frente, cerca de 200 metros, que a gente conseguiu perceber o que eles fazem. Eles começam a dançar nos locais e levam as pessoas para ver a apresentação cultural. É uma forma de um cortejo. É um cortejo, é uma coisa fascinante. A gente vai para o intervalo do nosso programa e nós voltamos à sequência. Agora nós vamos falar sobre a questão social da dança, o valor social da dança na sociedade. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way. A arte de realizar um sonho. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Trajes e companhia. Vestidos de noivas. Roupas para festas. Ternos. Trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E hoje a gente está tendo a presença do professor Marco Aurélio, que é uma sumidade no mundo da dança no Brasil e também já nos cantos da Leimar, como se diz lá no português, lá em Portugal, e você faz o doutorado lá em Lisboa. Né? E a gente vai fazer uma abordagem num momento bastante tenso da sociedade mundial. Né? Apesar do mundo estar passando por uma transformação tecnológica que muitas vezes não chega no corpo das pessoas, não chega na mente das pessoas do ponto de vista da liberdade, a gente começa a experimentar nos últimos anos a dança como sendo uma manifestação de liberdade. E antes de nós entrarmos nas questões mais delicadas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, professor, que é da área e sabe exatamente o que está falando. Quando ocorre a vulgarização da dança? Bom, a vulgarização, eu acredito que quando eu tiro um determinado movimento social, um movimento cultural, vamos dizer assim, do ambiente original e quero impor ela num outro ambiente. Por exemplo, se eu tirar o funk brasileiro, não vamos falar de funk na sua origem, lá o funk americano, de onde surgiu, que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui no Brasil. Aí você pode, quem estudou um pouquinho disso, vai conseguir realmente ver a diferença e como que a gente conseguiu ter um poder brasileiro muito criativo. E mexe em tudo mesmo, na sua essência, e cria um outro estilo. Então isso eu acho que também não é tarefa fácil, mas nós temos esse potencial. Mas agora, se a gente for pensar no funk, o funk acontece no Rio de Janeiro, naquele ambiente que muitas vezes, quando a gente vê na TV, parece ser assim, de arrepiar, mas não sou eu que estou de fora desse contexto que vou chegar lá e vou dizer que está errado. Eu acho que não cabe a isso, porque é uma dança social. Existe um grupo de pessoas que se juntam, se movem daquela forma e acredito que aquilo seja interessante. Agora, é diferente eu tirar esse contexto, esse tipo de movimento e trazer para uma escola de dança ou para uma escola de ensino regular
que é onde a gente tem a dança como componente curricular. Aí eu acho que não cabe, acredito e assino, que não cabe a professores, como nós temos o papel de educar, a fazer essa relação da onde ela saiu, tirar totalmente e colocar ali, porque daí eu realmente acredito que a gente estaria vulgarizando as nossas crianças, não a dança, porque a dança ela é dessa forma mesmo. Mas daí, professor, como que fica a relação? Teoricamente, eu não posso levar para a minha escola, mas o meu aluno, o meu estudante, pode assistir. Como que lida com isso? Por exemplo, se hoje a escola onde você leciona, a coordenação do corpo de dança que você tem, as pessoas que fazem parte do seu círculo de trabalho, um grupo de alunas ou grupo de alunos que conversar contigo, professor, nós queremos fazer uma apresentação de funk. Aquela apresentação da Anitta, aquela música, da maneira com que ela produziu aquele vídeo. Como você reagiria? Pronto, isso acontece muito frequentemente em todas as aulas e essa aqui é a minha função enquanto professor. Enquanto eu sou professor, eu tenho que ensinar algo novo para elas. Se elas querem dançar uma Anitta, por exemplo, que já existe um trabalho, é só reproduzir aquele trabalho, não precisa de mim. Então ela vai lá, olha no vídeo, copia e dança tranquilamente também. Agora não preciso eu lá em que estudar, e tanto a parte prática como a parte teórica, trazer para a sala de aula uma coisa que já foi feita por outras pessoas. A nossa função na escola é fazer com que eles sejam independentes, sejam autônomos. E eles só vão ser autônomos por meio de criação de coisas novas. E aí que entra a questão da dança enquanto algo novo, apesar de ser subjetivo, ela é completamente nova, porque você terminou o Festival de Dança de Joinville, por exemplo, no momento da premiação das suas meninas, você já estava pensando uma coreografia para frente. Exato. A dança está sempre se recriando. Salvo, não sei se assim posso dizer, mas acredito que sim, a dança clássica, que desde que surgiu, ela foi aprimorando a técnica, porém ela é reproduzida, busca-se a chegar numa perfeição. Eles têm um padrão de movimento que eles querem que os bailarinos cheguem naquele padrão. Na dança contemporânea, na dança pós-moderna, que é o que a gente mais trabalha hoje em dia, pelo menos com o que eu tenho pesquisado mais, a ideia é com que eles sejam libertadores mesmo, libertadores de movimentos estereotipados, ou seja, movimentos que já foram reproduzidos e possam colocar o seu ser no movimento, porque nós somos movimento. E a dança enquanto mudança social, manifestação social? A dança tem o poder de tirar o jovem, ou impedir pelo menos que esse jovem tome caminhos tortuosos? Eu acredito que sim, não só a dança, como qualquer programa social que tenha uma boa coordenação e um bom pensamento, porque a dança por si só não tem, né? É a mesma coisa que eu pegar e levar eles para dançar numa discoteca. Na discoteca tem dança, os corpos se dançam socialmente. Agora, quando eu acredito que ele tem uma força muito grande, quando eu realmente construo um projeto para ser cumprido, ou seja, tenho objetivos muito claros, o que eu quero com eles, fazer com que eles se engajem na proposta para realmente ter resultados positivos. Nós temos aqui no Brasil, se eu não me engano é São Paulo ou Rio de Janeiro, Evaldo Bertazzo, que é um grande coreógrafo e ele faz a dança da maré, ou seja, ele usa também só crianças de rua, de projetos sociais e que criou coreografias extremamente simples, se a gente for comparar com uma dança clássica em termos de movimento, porém mais com uma riqueza corporal dessas crianças e que dá de ver que é deles. Não é algo colocado neles, é algo que sai deles. Como que você se prepara, professor, para criar uma coreografia? Como que nasce uma coreografia? Isso é bastante complexo, até porque cada coreografia é um trabalho, é uma obra de arte diferente, né? E isso depende muito, muito, muito dos corpos que nós temos para trabalhar. E eu acho bastante interessante essa coisa dos corpos e de criar e fazer. Tu, sendo sociólogo, deve conhecer muito bem melhor do que eu até o Zygmunt Bauman, que foi um dos precursores. E um dos estudiosos que estava estudando identidade, né, no meu mestrado, e que ele fala dessa questão da modernidade líquida, que a gente pode estar o tempo todo criando novas identidades. E da mesma forma eu penso quando eu vou criar uma coreografia para os corpos dos meus alunos, que no ano passado eles dançaram uma cúmbia, e se eles dançaram uma dança russa é totalmente diferente. Então o tipo de trabalho para eu criar essa dança russa partindo da cúmbia foi como do 0 ao 180, tipo, a gente teve que dar uma meia volta muito grande. Então primeiro eu tenho que preparar para que os corpos sejam um movimento, não simplesmente colocar
lá dentro, assim, pronto. Imagina eu querer chegar aqui contigo e pedir para te fazer um movimento X, Y ou Z da dança tradicional já, sem conhecer o teu corpo, sem ter preparado o teu corpo para isso. Vai ser tudo torto. Ah, provavelmente, né? Provavelmente vai ser tudo torto. Agora, se nós trabalharmos, pensarmos como a gente vai colocar o braço, com certeza... Vai nascendo aos Exato, poucos. vai ser teu, não vai mais ser meu. É isso aí, nós vamos para o intervalo do nosso programa e nós voltamos à sequência, lembrando que no nosso próximo programa nós vamos ter aí a presença, provavelmente, de um médico cubano. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. E eu já começo a rir nesse momento do programa, porque vem aquela partezinha que você já está começando a ficar acostumado, que a gente faz um bate-volta com o nosso entrevistador. Antes de mais nada, eu já gostaria de lhe agradecer pela disponibilidade, porque a gente sabe do tempo corrido que você tem, mas é um prazer muito grande ter você aqui no programa Versátil, que realmente está sendo versátil. Nós estamos entrevistando todo mundo aí, a gente tem algumas ideias aí que o pessoal da produção do programa precisa aprovar, mas está ficando massa. Marco Aurélio, o palco. É vida. Um ritmo. Um ritmo do coração. Uma cidade. Lisboa. Um país. Um país... Espanha. Ana Botafogo. É um grande ícone da dança. O balé Bolshoi. O balé Bolshoi são pensamentos revolucionários e que vieram para agregar muito à dança brasileira. Um sonho. Um sonho, fazer com que essas nossas meninas de Gaspar consigam realmente ser pessoas diferentes. Uma frustração. Uma frustração. Poxa, no meio de tantas realizações, uma frustração. Talvez ainda não consegui ser fluente no francês. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Um erro. Um erro? Não sei se é um erro, mas talvez... Poxa vida. Não ter pedido a minha mulher em casamento ainda, apesar de já estar morando junto há muito tempo. Mas ó... Ainda há tempo, né? Esse é o programa Versátil. Está saindo daqui um possível pedido de casamento. Não acredito. Um livro. Um livro? Anthony Shea, que é um dos meus autores favoritos, que fala sobre identidades culturais dos povos. O funk. Funk é o nosso popular. O funk nosso brasileiro é o nosso popular. Um sonho. Um sonho? Terminar esse doutorado com êxito, porque é bastante árduo. E agora, para fechar, que obra você queria adaptar para o palco? Que obra coreográfica? Se eu tivesse a oportunidade e um corpo de baile preparado, como eu te falei antes, dessa preparação do corpo, seria a Sagração da Primavera de Stravinsky. É isso aí, então. Nós tivemos a satisfação e a honra de colocar na roda, depois dessa entrevista, o professor Marco Aurélio. E eu gostaria de deixar as palavras para o seu agradecimento, professor. Poxa, eu fico extremamente honrado e já de antemão parabenizo o programa por realmente ser super versátil e tratar de assuntos tão diferentes, mas que muitas vezes nos passam assim ao lado. A gente não tem uma opinião formada e também não vai atrás. De repente aqui nesse programa a gente consegue se apropriar um pouquinho mais do que as pessoas gasparenses estão fazendo por Gaspar também. É isso aí, eu fico muito feliz e muito honrado pelas suas palavras e o programa Versátil fica por aqui, agradecendo os nossos anunciantes, os nossos patrocinadores e voltamos na próxima semana. Um abraço.